Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir aquela movimentaçãozinha que já foi pedida na semana passada. Nós estamos num número pequeno de irmãos. Então, eu gostaria de solicitar que os irmãos viessem mais à frente, ocupassem essa fileira do meio dos bancos, os adolescentes lá atrás, para que nós possamos ficar mais aconchegados aqui na presença do Senhor. Ele está neste lugar, não temos dúvida disso, mas vamos nos aproximar mais. Eu gostaria só de relembrar os avisos que nós teremos no dia 14, no próximo sábado, o Festival da Sopa, que será feito pelo DASAP às 20 horas, ali na sede mesmo do DASAP. E dia 14 e 15, encontro de moças da Resofap Sul. Então, você moça, você jovem que ainda não fez a sua inscrição, procure a Osana, adolescentes para jovem, procurem a Osana e façam com ela a sua inscrição. E lembrando também que nós vamos ter aqui no próximo sábado o testemunho do pastor Dirceu Brito, do que o Senhor fez na vida dele. Nós clamamos por milagre e o Senhor operou o milagre. Amém? Nesse instante, eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Estaremos entoando o hino de número 93 para abertura em nome de Jesus deste culto. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu
a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Essa leitura faremos para o tema da mensagem trazida pelo presbítero Osias, que tem como tema 4 aspectos do crescimento equilibrado. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Temos sido ministrado grandemente a cada culto pelo Senhor, e que essa palavra venha mais uma vez acrescentar às nossas vidas o que o Senhor quer de nós. Leamos então Lucas 2, 41 ao 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E lhes respondeu: Por que me procuráveis? Então sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai. Não compreendendo, porém, as palavras lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mediante essa leitura, dobramos os nossos joelhos e oremos ao Senhor.
Graças a Deus, porque nós estamos aqui, né, irmãos? Porque temos passado uma situação aí com essa chuva muito difícil para muitas pessoas. E nós, graças a Deus, se nós estamos aqui é porque o Senhor guardou os nossos lares. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor para que viesse à frente, para trazer a sua palavra pastoral, também orar pelos ofertantes e dizimistas. Paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs. Irmãos, a palavra de hoje está em 1 de João 3, a partir do versículo 16. Esse texto vai falar sobre o amor fraternal. E hoje nós estamos tendo uma grande oportunidade de colocar em prática o nosso amor cristão. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muito bem, irmãos, então nós vamos ser assim, bem diretos, né? Nós recebemos agora há pouco a notícia, e talvez muitos aqui já saibam disso, né, que por conta das chuvas, né, tem caído sobre a cidade, pelo menos uma irmã nossa, a irmã Judite, não é? O presbítero Edivaldo esteve com ela já hoje e já fez esse levantamento. E as informações dão conta de que ela perdeu tudo, né, com essa enchente. Ok? Então, amanhã, nós, juntamente com o presbítero Osias, mais a representante da assistência social da igreja, vamos lá, vamos fazer um levantamento, né? E nem precisava tanto, porque se ela perdeu tudo, logo está precisando de tudo. Mas a gente vai lá para constatar isso. Então nós já estamos fazendo um apelo, né, para a igreja, para que a gente se prepare, porque nós vamos colocar em prática então isso que nós acabamos de ler. Hoje, todos nós temos muito mais bens materiais do que ela, porque ela perdeu tudo com a enchente. Então vamos nos preparar, porque a gente vai fazer esse levantamento. Então nós já estamos apelando para que a gente então se mobilize no sentido de que a gente possa ajudar a irmã Judite em tudo aquilo que ela precisar nesse momento. Amém, irmãos? Vamos então nos preparando para isso, porque a gente vai fazer esse levantamento e depois vai repassar para a igreja. Ok? Então fiquemos com essa palavra, que não é só uma palavra, né? Está nos chamando a atenção mesmo para uma realidade, e nós vamos colocar então o nosso amor realmente em prática. Amém, meus irmãos? Fiquemos com essa palavra então e vamos nos preparar para colocá-la em prática, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, nós vamos então orar. Soberano Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua gloriosa presença e nós estamos agradecidos por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Teu Filho, Pai. E por isso nós somos gratos e por isso nos reunimos aqui, Senhor, para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, e que o Senhor responda dos céus, meu Deus, com bênçãos para a nossa vida, que o Senhor traga a orientação através da Tua palavra nessa noite, que vai ser exposta pelo Teu servo, meu Deus. Oramos também, meu Deus, e agradecidos por todas as Suas providências sobre a nossa vida. Meu Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre todos os ofertantes, os dizimistas que mantêm a Tua obra aqui, Senhor. Que todos recebam das Tuas mãos as bênçãos e que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um de nós. Nós oramos e pedimos mais uma vez a Tua bênção sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, meus irmãos, ofertemos, né, ao Senhor. Você que trouxe sua oferta, vai devolver o seu dízimo também. Fique agora à vontade, em o nome de Jesus.
Então vamos nos colocar à disposição no que for preciso. Provavelmente, como é difícil se comunicar com toda a igreja, né, através de contato com cada irmão, então nós provavelmente passaremos por e-mail ou por via, né, de redes sociais, né, pastor, o comunicado com relação lá à casa da irmã Judite. Lembrando que ela ajuda muita gente, né, com certeza, né, ali ela guarda muitas roupas para doar para as pessoas, então ali ficou ali um prejuízo para ela, assim, muito grande. Então, toda ajuda será bem-vinda. Inclusive, amanhã, se algumas irmãs ou irmãos, se quiserem se dispor a ajudar na limpeza da casa lá, com os vizinhos. É bem difícil mesmo. A casa do meu sobrinho também foi alagada. Lá, a maioria sabe, né, que é o ponto de pregação. Eu vi uma das fotos e nós ficamos assustados lá em casa. Só que, a princípio, a gente achou que por ser no fundo, a casa da irmã Judite ter aquela área não chegou a tanto, né? Mas a casa do meu sobrinho, ele também tinha recém-casado, comprado tudo novo. A água cobriu o fogão. Também teve um prejuízo muito grande, né? Mas nós estamos aqui para lutar por aqueles que estão sofrendo, amém? E nós viemos aqui também para louvar ao Senhor. Nesse instante eu passo a palavra ao Ministério de Louvor, para que eles deem continuidade a esse momento tão maravilhoso. Em seguida o presbítero Osias já estará com a palavra. Paz, Senhor, irmãos. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos aqui porque nós viemos até esse caminho. Nós andamos por ele e nós estamos aqui, aos pés da cruz, para elevar o nome de Jesus. Nesse momento eu peço que você fique de pé e a gente possa render graças e louvores a esse Deus que nos deu mais uma chance, nos deu a oportunidade de andar por esse caminho todos os dias, amém? Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Tempo de aflição eu sei, só a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor.
sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Da caminho, verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em Ti, Senhor. Eu vivo só pra Ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém.
que a gente precisa para bendizer o nome do Senhor? A gente precisa receber algo para poder bendizer o nome dele? A gente acabou de escutar aqui que a irmã perdeu tudo. E mesmo assim, ela ainda assim bendiz o nome do Senhor. Que a gente possa agora, neste momento, esquecer do que o Senhor pode proporcionar para a gente. Esquecer daquilo que Ele pode nos suprir. E apenas lembrar dEle por quem Ele é. Bendizer o nome dEle porque Ele é merecedor, independente do que Ele pode nos trazer de bom ou não. Independente das circunstâncias. Render louvores e graça para o nosso Deus. Amém?
Vamos abrir a palavra de Deus novamente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. Por favor, abram a palavra. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com os homens, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Repetindo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Amém. Deus eterno bendito, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que temos de estar na tua casa mais uma vez. Pai, como tem acontecido a cada culto neste lugar, nós temos certeza absoluta de que o Senhor está aqui neste lugar, o Espírito Santo está aqui, e o Senhor tem uma palavra viva para cada um de nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Paz do Senhor. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas eu achei oportuno repetir esta mensagem, porque entendo, e se eu cheguei a essa conclusão foi porque Deus colocou no meu coração, eu entendo que nós estamos precisando crescer. E vou além. Em alguns aspectos, nós, enquanto igreja do Xaxim, precisamos parar de retroceder. Nós temos retrocedido em alguns aspectos. E dentro deste texto, deste contexto, você vai chegar à conclusão se você tem crescido ou não. Se você não tem crescido, e o Espírito Santo falar para você hoje, diretamente, falar diretamente ao teu coração e falar assim, olha, você não está crescendo. Glorifica o nome do Senhor. Agradeça a Deus porque o Espírito Santo falou isso para você. E fala assim, Senhor, eu quero passar a crescer a partir de hoje. Amém? Quem aqui pretende crescer em algum aspecto da vida? Na vida estudantil, todo mundo, não é? Na estatura, alguns, que não é o meu caso, não dá mais, né? Eu já falei isso aqui com o meu médico, que eu consulto todo ano, faço meus exames, e ele tira lá minha altura, ele mede e fala, Zias, tem uma grande notícia para você. Você não está diminuindo ainda. Não está diminuindo. Na vida estudantil, crescer nos estudos, faculdade, pós-graduação, no trabalho, crescer dentro da empresa, galgar posições, melhorar a casa, melhorar o carro, crescer, crescer, crescer. É isso, para isso que a sociedade está. Essa disputa diária para ver quem cresce mais. As empresas, se não crescerem, a concorrência engole. Você que é empresário sabe disso. Se você não crescer, não estiver atento, o concorrente do lado vai engolir você. E aí depois você vai concluir que você foi engolido pela concorrência porque você não pensou no crescimento. Não pensou na qualidade, não é, do teu produto, do teu serviço, na satisfação do teu cliente. E aí então você vai ter uma surpresa desagradável. Muito bem, no aspecto da vida, no dia a dia, todos nós queremos crescer. Mas nós vamos ver nesse texto aqui, que o crescimento de Jesus, nesses 4 aspectos, deve ser tomado por nós como lição prática do dia a dia e também como igreja. Temos crescido, por exemplo, no aspecto de louvor desta igreja.
no todo, uma igreja que já teve como grande marca a música, uma igreja que já ganhou muitas almas, se derramaram, se prostraram diante do Senhor em programações musicais aqui, com coral, com grupo de louvor. Temos crescido? Eu pergunto e você responde para você mesmo. Temos crescido nesse aspecto? No aspecto da oração, temos crescido? Temos crescido em número numérico? Quantas almas aceitaram Jesus aqui neste lugar nos últimos dias? E eu vou além. Nos últimos meses, uma igreja que tinha como característica decisões todo culto. Teve um período aqui que todo culto tinha alguém aceitando Jesus. Contudo, nós fazemos a pergunta: temos crescido em quantidade de pessoas? Temos crescido em qualidade? Temos crescido em comunhão? Temos crescido em oração? Enfim, olha só o que o texto diz. É um texto bem conhecido, que até as criancinhas ali sabem, que Jesus Cristo, quando tinha aproximadamente 12 anos, subiu para Jerusalém com seus pais, com seus tios, com seus primos, foram lá para a grande festa em Jerusalém, e aí eles voltaram, e aí seus pais pensaram que Jesus estivesse lá na frente, correndo já com seus primos, caminhando de volta para casa, e foram tranquilos embora. Quando chegaram lá, depois de ter caminhado um dia, alguém pergunta: onde está o menino Jesus? Onde está Jesus? E aí ninguém sabia, começaram a procurar e não encontraram Jesus. Voltaram para Jerusalém e continuaram procurando Jesus. Eu imagino que tenham colocado cartazes lá: procura-se, desaparecido, não é? Colocaram na rádio, na televisão, a imagem dele lá. Procura-se, desaparecido. Recompensa para quem encontrar. E durante 3 dias, eles procuraram Jesus dentro de Jerusalém. 3 dias. E não desanimaram, não desistiram, e eis que de repente alguém dá a notícia: eu achei Jesus, eu vi Jesus, eu encontrei Jesus. E aí chamaram, todo mundo foi lá onde Jesus estava, seus pais o encontraram, abraçaram, beijaram, a mãe já puxou a orelha dele: que isso, menino, por que você faz isso com a gente? Não é? Você não podia ter avisado. E aí Jesus estava onde? No meio dos doutores da lei, discutindo leis com os doutores da lei. E aí, no final desse texto, vem o versículo que dizia que Jesus crescia em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Muito bem. Aqui temos um belo crescimento equilibrado, que é padrão e deve ser padrão para todo crente. Crescimento com maturidade. Se nós quisermos cumprir nossos planos, nossos propósitos enquanto crentes, enquanto pelo menos nominalmente chamados crentes, nós precisamos cumprir algumas etapas seguindo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale lembrar que planos e propósitos não servem somente para mim, mas servem para minha família, para quem está debaixo do meu teto. E você como sacerdote, você como mãe, sabe disso. Que os seus filhos dependem dos teus planos e projetos, para que eles também cresçam. Então está relacionado a mim e a minha casa, a mim e a minha família. Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus crescia na estatura física. Existe uma ideia de que Jesus era um menino franzino, miudinho, amarelinho, barrigudinho, pobrezinho. Mas isso não está escrito na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus crescia em
estatura. Ele não era nanico. Qual é o problema de quem não cresce? Inanição, é isso? É? Nanismo? Enfim, Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia. Se Jesus crescia, tem por trás de tudo isso a contribuição dos seus pais, que se preocupavam com Jesus. Eles entendiam que Jesus precisava crescer, que Jesus precisava ser nutrido, porque afinal de contas eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Foi nesta condição que Jesus nasceu. Eles não tinham se esquecido disso, de que lá na manjedoura tinha nascido Jesus, que era Deus entre os homens, a carne, o Deus que tornou-se carne. E agora eu quero crer, eu imagino, não consigo ver diferente, que existia todo um zelo dos pais de Jesus por ele se tratar, por se tratar ele do Filho de Deus. Então, ele estava bem fisicamente, porque ele estava crescendo em estatura. E nós, irmãos, também, como cristãos, precisamos tratar do nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Não é assim? Respeitar o limite do nosso corpo. Sim, se você não respeitar o limite do teu corpo, fatalmente, a médio prazo, você vai sofrer as consequências disso. O teu corpo vai dizer para você assim: você não cuidou de mim, agora vai arcar com as consequências. Vai procurar médico, vai procurar remédio, vai tentar tirar o prejuízo agora. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é assim? Amém? É templo do Espírito Santo. Tem uma outra tradução, outro versículo que diz que ele é casa do Senhor, que é morada do Senhor. E 1 Coríntios 6, 19 a 20, está bem claro ali que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa ser bem cuidado. Eu quero crer que Jesus foi bem cuidado. Porque, afinal de contas, repito, ele era o Filho de Deus. Ele era Jesus Cristo, homem. Para estar bem fisicamente, devemos então cuidar do nosso corpo de uma forma que honre a Deus, de uma forma que agrade a Deus, porque Deus tem prazer em nos ver bem. Não é culpa de Deus quando nós estamos doentes, quando nós ficamos franzinos, quando nós não nos desenvolvemos, quando nós temos dor aqui, dor ali. Não é culpa de Deus, isso é consequência do pecado. Contudo, Deus nos proporciona sabedoria para podermos melhorar as coisas. E aí vem aquilo que você vê toda hora na televisão, no Fantástico, no Jornal do Meio-Dia, os especialistas, nutricionistas, fisiologistas, eles estão falando toda hora na televisão. O que você precisa fazer para ter um corpo saudável? Daí você vai ver que eles mandam você descansar o suficiente. Quantas horas de sono nós precisamos ter por dia? Quantas? 8 horas. Você precisa dormir 1/3 do tempo que você tem. 8 horas de sono é o suficiente para você se descansar. Se você dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas, fatalmente você vai ter problema lá na frente. E se você dormir 10 horas, 12 horas, 15 horas, também. Também. E eu ouvia na CBN hoje, junto com a Marlene, no carro, a gente estava ouvindo um especialista, aumentei o volume. Ele dizia o seguinte, que a osteoporose, um dos problemas da osteoporose é justamente porque as pessoas, muitas delas,
não descansam, ou melhor, não se exercitam o suficiente. São pessoas que ficam muito tempo na cama, ficam muito tempo sentados, e aí desenvolve, contribui até para a osteoporose. E eu achava que tinha que tomar leite, que se tomasse leite, aí você podia ficar acordado 24 horas tomando leite. Não é. E ele explicava e é verdade. Então você precisa descansar, mas não dormir demais. Exercitar-se, fazer refeições saudáveis. Vocês sabem disso? Vocês sabem? Nós sabemos que precisamos fazer refeições saudáveis. Amém? Por que nós não fazemos então? Por que não comemos bastante salada? Hoje eu fui almoçar fora com a minha namorada. Aí tinha aquele buffet assim, né? Aí eu enchi o prato de salada, comi um pouco de peixe, bastante salada, peixe, carne. Né? O Rodrigo ficou bravo comigo, porque eu não avisei ele. Porque onde eu vou com a Marlene, tem que estar atrás, né? Impressionante. Comi bastante. Aí fui no aniversário do meu sobrinho. Chegar lá, mas muito doce, muita coisa boa. Aí não consegui comer nada. Aí eu falei, Senhor, perdão, né? Vou comer uns docinhos aqui só para... Então é assim, irmãos, a gente come mal. A gente não pensa naquilo que a gente está ingerindo. Não pensa no equilíbrio. E não pensando assim, a gente está se esquecendo de que somos crentes, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele precisa ser bem cuidado. Tem uma igreja aí que preza muito por isso. Eu vou citar o nome, não é errado, né? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles prezam muito nessa questão. E eles estão corretíssimos. Corretíssimos. A Igreja Adventista Movimento de Reforma também, que tem uma aqui embaixo, que é a Igreja da Judite, a secretária do meu dentista. Também. Só que eles exageram um pouco, né? Nem ovo eles comem, né? Só mato. Só verde. Aí exagera, aí de repente você vê alguém tremendo assim, você vai ver, é porque também zela tanto que acaba errando. Né? Então, hábitos prejudiciais, abusivos, evitar a amargura, evitar a mágoa, o rancor, porque a mágoa, o rancor, acaba com você em primeiro lugar. Enganam-se aqueles que ficam magoados por meses e anos de que ele está prejudicando outra pessoa, porque a pessoa vai falar assim, ai, ele não olha mais para mim, ai meu Deus, ele não olha mais para mim. E acha que a pessoa está sofrendo e é o contrário, é você que está se acabando. E a Bíblia fala muito disso. Quando a Bíblia fala disso é porque Deus quer preservar você, a tua saúde, preservar teu coração, teus rins, o teu psicológico. Não é? Evite amarguras, evite o estresse, não é? O sedentarismo, o estresse, a gente tem que procurar fazer alguma coisa para fugir disso, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que cuidar do nosso corpo. Não é verdade, irmãos? Vocês concordam comigo? Digam amém. Precisamos cuidar do nosso corpo, mas com amargura no coração, com mágoa. Entrando e saindo por essas portas com mágoa do irmão. Se o irmão entra nesse corredor, você vai por aquele porque você não quer encontrar ele. Está com mágoa no coração, você está se acabando e não está vendo. Estressado. Vai pescar, irmão. Vai pescar, Neemias. E me chama para ir junto. Vai fazer lazer, esporte, academia. Ah, não dá para pagar academia? Também concordo. Tem academia de graça e hoje eu fui lá de manhã. Siga o meu exemplo. Eu andei 6.000 metros hoje. E ainda fui na academia dos idosos lá. Lá está escrito assim, permitido
para pessoas acima de 12 anos. Eu falei, é comigo mesmo. Já fui lá hoje. Tem aqui, tem por aqui? Tem, né? Tem ali. Tem no Boqueirão, tem lá. E você fica lá até meio-dia, na cama lá. Aí eu falei para a Marlene hoje, espera aí. Eu fico assistindo Esporte Espetacular, vendo todo mundo fazendo exercício, aqueles cidadãos lá, musculosos, fortes, aqueles atletas. Você fica lá assistindo, comendo e assistindo, comendo e assistindo. Eu falei, espera aí. O que eu estou fazendo aqui assistindo a eles? Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou fazer exercício. Não é verdade? Daí começa a passar mal, comeu demais, já vem. Tem gente que passa mal, não é porque a comida fez mal, é porque você come demais. É porque uma vez um médico me falou, Zias, Dr. Clodoaldo. Eu fui ao médico, né, não estava legal, ele falou, Zias, não é a comida que fez mal para você. Era o estado que você estava quando você comeu. E aí eu aprendi que quando você está muito nervoso, você está com problema, com estresse, você não come aquela hora. Espere um pouquinho e coma depois, porque fatalmente a comida vai fazer mal para você. Então, às vezes, as pessoas se esquecem disso. Muito bem, então precisamos cuidar do nosso físico. Eu vou repetir, eu estou falando isso, não é porque eu sou nutricionista, fisiologista. Não, eu estou falando isso porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa ser bem cuidado. Amém? Aí eu vou só voltar lá. Você não precisa pagar a academia, não precisa. Vai caminhar. Tem rua, tem calçada, tem a linha verde bonita, né? Tem um quartel lá, você pode andar e volta. Não, sem se preocupar com atropelamento, tem até seguro, porque tem os soldados em cada esquina lá. Cuida do teu corpo, irmão. Cuida do teu corpo, irmã. Cuida do teu físico. Quem está falando isso para você hoje aqui é o Senhor. Cuida do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Está aí o Moacir. Moacir cuida desse corpão aí, Moacir. Moacir é o exemplo. Siga o exemplo dele. Ele cuida do corpo. Quem mais que cuida do corpo? Levanta. Ih. Pouca gente. Você cuida do corpo, Divaldo? E o Edivaldo outro dia me falou, Zias, o que eu ando dentro da minha empresa já é né? E é verdade. Isso conta. Subir a escada. Hein? Você vai a um prédio, você vai no segundo ou no terceiro andar. Não pega elevador, vai pela escada. Hoje eu passei num shopping ali no Jardim das Américas. A Marlene mora no elevador. Eu falei, não, vamos pela escada. Beleza. Não tinha escada rolante. Não tinha. Vamos pela escada. Cuida do teu corpo, irmão. Cuida do teu corpo, irmã, porque é templo do Espírito Santo. E se você não cuidar, você terá consequências. E o teu corpo, vou repetir, vai cobrar de você amanhã. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Então, a sabedoria prática é também necessária para o desenvolvimento e crescimento de uma vida cristã equilibrada. E Jesus crescia em sabedoria como qualquer ser humano. Sabedoria e entendimento estavam nele para que ele agisse sobre as verdades que ele aprendeu quando criança. E aí mais uma pergunta. Como você e sua família está crescendo em sabedoria divina? As lições, as verdades que você está aprendendo como um crente têm feito diferença prática no caráter
e no testemunho da sua vida? O que você tem aprendido, jovem, adolescente? O que você tem aprendido nos últimos dias? Aprendi muita coisa. Coisa boa, coisa ruim. Mas é a pergunta que nós fazemos, que a palavra de Deus faz. Que diferença esse aprendizado tem feito no teu caráter e no teu crescimento? A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos fazer a nossa casa, a nossa família, nossos filhos crescerem em sabedoria. Veja só, exemplos práticos de como crescer. Lógico, estudar a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada é a única fonte da verdadeira sabedoria. A Bíblia Sagrada é a única fonte da verdadeira sabedoria. 2. Substituir pela leitura de livros cristãos aquele tempo que é desperdiçado assistindo televisão, programação imprópria, aquele tempo que você fica no Facebook. Inclusive eu quero orientar a muitas pessoas que procurem tratamento, porque tem gente precisando de tratamento que não consegue se livrar do celular. Se você não consegue ficar um minuto sem pegar teu celular e olhar se tem mensagem, se tem recado. Se você não consegue ficar um minuto dentro da tua casa sem acessar o Facebook, as redes sociais, você está doente. É verdade. Procure um profissional para você ser ajudado. E aí você abre mão de livros bons, de coisas boas, de músicas agradáveis a Deus, de coisas que enaltecem o nome do Senhor, de atividades saudáveis, e assiste programas impróprios. Eu pergunto, inclusive, para você que tem TV a cabo. Você colocou senha na tua televisão? Você, pai e mãe? Colocou a senha? Você que tem computador em casa, você tem senha no teu computador? Você fez aquele controle para que as crianças, os teus filhos não fiquem assistindo porcarias? Se você não fez, não vá chorar depois. Porque televisão a cabo tem, inclusive, programações pornográficas. Se você não colocar senha, pode ser que um dia você tenha a decepção de ver teu filho prematuro ainda assistindo porcaria. Internet nem se fala. Controle a internet, controle o celular do teu filho e da tua filha, para que você não venha chorar depois. Então, os jovens adolescentes, principalmente, estão abrindo mão de adquirir uma boa sabedoria que vem do alto, uma coisa que vem dos pais, não é? Por optarem por coisas que não agradam a Deus. Buscar passatempos úteis, joguinhos úteis, brincadeiras úteis. Comprometer-se em viver o que você está aprendendo com a palavra de Deus. Sim, viver o que você está aprendendo com a palavra de Deus. Porque não basta você ler, você aprender, você dizer assim, isso eu já sei. O teu pai, a tua mãe, muitas vezes falam uma coisa para você, você fala para eles assim, isso eu já sei, você já me falou, mas agora eu vou do lado do teu pai e da tua mãe e te pergunto, você está praticando o que você já sabe? Há uma distância muito grande em ter conhecimento, saber e praticar. E aí quando você faz a coisa errada, vem o Espírito Santo e vem na tua mente, bate direto e fala assim, você está no caminho errado, eu quero te guiar, eu quero te orientar. Comprometa-se em viver o que você está aprendendo com a palavra de Deus, porque Jesus, aos 12 anos aproximadamente, ele já fazia isso,
Ele entendia tanto da palavra de Deus, com 12 anos, que ele tinha a capacidade de discutir leis com os doutores da época. Com os doutores da época. Muito bem. Aí a Bíblia diz que Jesus crescia em outros dois aspectos. Em graça para com Deus. E em graça para com os homens. Muito bem. Então, fala aqui de crescimento na maturidade relacional. O crescimento relacional é muito importante para o desenvolvimento e crescimento de uma vida cristã equilibrada. Como é que está o aspecto relacional da tua vida? Olha, Jesus crescia em graça perante Deus e perante os homens. E Jesus nos chama para equilibrar as nossas crenças espirituais com uma vida prática, para que o nosso caráter se refine na palavra de Deus. Nós precisamos refinar o nosso caráter na palavra de Deus. Se o teu caráter, como homem e mulher, cidadão e cidadã, servo de Deus, jovem, enfim, se ele tiver refinado dentro do contexto da palavra de Deus, amém por isso. Amém por isso. O Senhor Jesus nos ensinou a amar a Deus e a amar ao próximo como a nós mesmos. E o pastor leu um texto aqui que era só falar ponto. Você precisa amar o teu próximo como a você mesmo. Ou seja, você não gosta de dor, você não gosta de dar uma cacetada no teu dedo, então você tem que sentir quando o teu próximo dá uma cacetada no seu dedo, no dedo dele. Se você não gosta de passar fome, sede, você tem que sentir quando o teu próximo está passando fome e sede. Se você não gosta de dormir ao relento, você tem que sentir quando você vê alguém dormindo ao relento. Você tem que amar o teu próximo como a você mesmo. É forte isso. Você se ama. É muito comum alguém falar assim, eu ouço toda hora, a pessoa falar, eu me amo, eu me amo. Eu me amo. E a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a você mesmo. E ele pessoalmente então demonstrou isso na cruz do Calvário, conforme Romanos 5 e 8. Que ele amou a todos nós de tal forma que deu a sua vida, não é? Para que nós tivéssemos vida. O Senhor Jesus sempre se submeteu à vontade de Deus e foi fiel até a sua morte na cruz. Jesus nem sempre condenou os outros, mas era muito amoroso e compassivo. Sim, Jesus era muito amoroso e compassivo. Ele glorificou o Pai na forma como ele serviu os homens. Olha só. Na forma como Jesus serviu o homem, serviu os homens, serviu o próximo, ele glorificou o Pai. Quando você serve alguém, e foi assunto da lição ontem, quando você serve alguém, neste gesto você está glorificando ao Pai que está nos céus. E Jesus, quando ele nos serviu, ele glorificou o Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, se o seu trabalho, seus negócios, seus estudos, enfim, tem prioridade sobre o seu relacionamento com o Senhor, seus entes queridos, seus cônjuges e filhos, você precisa restabelecer
as suas prioridades que são mais importantes para o Senhor. Sim, o Senhor Jesus crescia em graça perante Deus. Vocês perceberam a prioridade aqui nesse texto? Está colocado aí primeiro Deus e depois os homens, não é? Ou está ao contrário na tua Bíblia aí? Crescia em graça perante Deus, está assim na tua Bíblia aí? Está assim, Ednel, na tua Bíblia? Na tua, de volta, está assim? Crescia em graça perante Deus. E os homens agora. Então nada na tua vida, nem teu trabalho, nem teus negócios, nem teus estudos, nem teu filho, nem teu namorado, tua namorada, teu noivo, nada pode priorizar o teu relacionamento com Deus, vir antes do teu relacionamento com Deus, porque Jesus nos ensinou que ele tinha relação primeiro com Deus, o seu relacionamento com Deus e depois com as pessoas. Muito bem. E aí nós temos a maturidade espiritual. Ela é importante para o desenvolvimento de uma vida cristã equilibrada. A Bíblia diz que a graça do Pai estava sobre Jesus. Lucas 3:22. O que podemos fazer para crescer e avançar no crescimento espiritual? Fazer de Deus, da família e do culto da igreja a nossa prioridade. Fazer de Deus, da família, do culto da igreja a nossa prioridade. Para crescer espiritualmente eu estou falando. Não estou falando do trabalho, do estudo, não. Espiritualmente. Deus, família, culto na igreja, prioridade. Dar graças em todas as coisas, com alegria e satisfação, é demonstração de que possuímos maturidade espiritual. Envolver-se no ministério altruísta e ativo para com os outros. Sim, nós estamos aqui, irmãos, para servirmos uns aos outros. Isso chama-se altruísmo. É você abrir mão de algo que te beneficia para beneficiar alguém. É tipo assim, eu estou com uma enfermidade, mas a enfermidade do irmão é mais grave, é pior. Então, eu vou ajudar meu irmão, porque a situação dele é pior que a minha. Isso é demonstração de maturidade espiritual. Atividade, sermos ativos na igreja e fora da igreja. Quando nós reconhecemos e abandonamos, evitamos o pecado para crescer em pureza e santidade, nós estamos dando demonstração de maturidade espiritual. Eu falei no começo, alguns olhos abriram desse tamanho. Será que nós não estamos num retrocesso? Quando nós paramos para pensar em meia dúzia de pessoas que outro dia estavam aqui louvando o nome do Senhor, dirigindo o culto, ministrando louvor, e hoje não estão nem vindo na igreja. Sabe por quê? Porque faltou maturidade espiritual. É abandonar, evitar o pecado para poder crescer em pureza e santidade. E aí a gente chora junto, nós como presbíteros, o pastor, enfim, chora, muitos irmãos choram. Tem gente que aplaude, né? Mas esse aí, o lugarzinho dele está reservado já. Aí você chora quando vem na tua mente fulano, beltrano, cicrano, que não estão aqui porque adulteraram. Porque o pecado se apresentou e falou assim, eu estou aqui. E a pessoa não teve força, maturidade espiritual suficiente para dizer não. Eu não quero, eu não vou, eu não faço. Pesado, né?
Mas não é a realidade? Os irmãos concordam que é a realidade? Digam amém. Não é a realidade? Nós não temos gente que podia estar aqui e não está porque faltou maturidade espiritual. Faltou visão de todo um contexto, de que era um ministro de louvor, era uma pessoa que estava num cargo na igreja e que se ela pecasse, tudo isso ia cair por terra, a família ia desabar. E aí o que aconteceu? O pecado se apresentou, ela abraçou o pecado, a família acabou, desabou, choro de lá, choro para cá, ministério que foi por terra. Aí você vai dizer assim, mas isso é normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. O normal é crescer. O normal é alcançarmos maturidade espiritual. Isso é normal. O normal é desenvolvermos a nossa santidade na casa de Deus. A Bíblia diz que andar em espírito e resistir às tendências de voltar para a carne. É isso que eu estou falando. Pessoas que voltaram para a carne, eram da carne, estavam na carne, vieram e voltaram para a carne. Deus livre a mim e a você de voltarmos para a carne, porque é triste. Eu não quero acreditar que ninguém aqui queira tornar-se pior que o ímpio, porque o que volta para o mundo é pior que o ímpio. Tenha maturidade espiritual, meu irmão, minha irmã, meu jovem adolescente. Tenha maturidade espiritual suficiente para que quando as propostas do mundo surgirem, você tampe o rosto, diga não, em nome de Jesus, porque eu sou servo e serva do Senhor dos Exércitos. Maturidade espiritual era a característica de Jesus. Conhecer e fazer o que agrada o Senhor. Aí eu pergunto para os meninos, as crianças que estão aqui, será que Jesus não brincou? Brincou, Jesus brincou. Eu acho que ele jogou bolinha de gude. Eu acho que ele brincou no play. Ele brincou na praça, tinha balança na praça. E os estudiosos, teólogos dizem naquela passagem em que Jesus coloca que se alguém, não é, ele olhando para as crianças, ele se inspirou para escrever o texto. Ele dizia, estão vendo aqueles meninos brincando ali na praça? Se vocês não se tornarem como um deles, não vão entrar no reino dos céus. Aí tem outra passagem que Jesus pega o menino no colo. Jesus brincou, assim, jogou play, fez estilingue. Não é? Tanto é verdade que os pais dele, quando eles estavam voltando de Jerusalém, eles, tá lá com os primos, né? Ele tinha primo, brincou com os primos. Né? Jesus brincou também, foi adolescente. Mas a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano. É muita pretensão. Ser igual a Jesus é impossível. Claro que é impossível. É impossível ser igual a Jesus, porque igual, na verdade, não existe nada aqui. Seja igual, exatamente igual. Igual a Jesus, você não vai ser nunca aqui neste mundo. Mas a Bíblia diz que você tem que imitar Jesus. Eu posso imitar o pastor João Seabra, mas eu nunca vou ser igual a ele. Mas eu posso imitar, isso faz bem, isso é bom. Se for no bom exemplo dele. Então Jesus, que correu na praça, que brincou de estilingue, de play, que soltou pipa, soltou balão, sujou os pezinhos de terra, né? Entrou em casa com os pezinhos sujos. A mãe dele, Jesus, vai lavar esses pés. E aí Jesus, obediente, lavava os pezinhos para deitar. Ele fez tudo isso. Cresceu, foi no casamento, multiplicou o vinho, se relacionou com todo mundo,
com os mendigos, com os aleijados, com os doentes, com as prostitutas, com ladrão de impostos. Entrou na casa de Zaqueu, todo mundo ó, em cima dele. Ele está com os pescadores, está comendo com os pecadores. Jesus andou com os pescadores, não é? Se ele vivesse hoje, ele ia falar, Osias, vamos pescar comigo, eu vou. Mas ele nunca pecou, foi obediente. Ele tinha maturidade espiritual. E nós, se quisermos herdar o reino de Deus, se quisermos nos tornar vasos nas mãos do Senhor, precisamos ter maturidade espiritual. Crescimento equilibrado tem prosperado na tua vida, na vida da sua família. Você que é pai e mãe, que tem sob os teus cuidados os teus filhos, ainda. Quando eles se casarem, saírem debaixo do teu teto, tiverem um esposo, a esposa deles, constituir a família deles, aí a coisa muda, não é? Mas hoje, teus filhos pequenos, adolescentes, jovens, tem prosperado na vida deles o crescimento equilibrado, assim como na sua vida. A Bíblia diz o seguinte, para terminar. Eu vou ler para vocês como era a igreja lá no começo, tá? E aí você vai ver que nessa igreja tinha alguma coisa da qual eu falei aqui, desses 4 aspectos. Então vamos lá, estatura, sabedoria, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Vamos lá? Atos capítulo 2 e versículo 42. Querem ver a igreja modelo? Está aqui, nesse livro de Atos, capítulo 2. Aqui tinham os 4 aspectos de um crescimento equilibrado. Eu vou ler para terminar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Olha só o que eu peguei aqui nesse texto. O aspecto relacional. Aquela coisa de se relacionar bem com as pessoas. Não só aqui na igreja, mas com o vizinho da frente, do lado, na escola. O crente tem a obrigação de se relacionar bem com todo mundo. Se você não se relaciona bem com alguém, alguma coisa está errada. A Bíblia diz, olha, que a igreja primitiva, eles tinham a simpatia de todos. O que dá a entender aqui que não era só dos que estavam ali comendo junto. Dá a entender, Moacir, que era a simpatia de todos. Eles conquistaram a sociedade. Aspecto relacionamento. Essa simpatia que eles tinham de todos fazia com que as pessoas se interessassem pelo Evangelho, procurassem pelas bênçãos que estavam na igreja de Deus, naqueles primeiros irmãos ali da igreja primitiva. Então nós percebemos aqui, só voltando um pouquinho,
que o aspecto relacional era uma característica da igreja primitiva, porque eles tinham a simpatia de todos. Deus seja louvado. Que nós possamos crescer, irmãos. Agora, eu quero que você responda às perguntas que eu fiz no começo aqui. Temos crescido? Se não temos, coletivamente, quantitativamente, qualitativamente, se não temos crescido individualmente, é tempo de nos corrigirmos e voltarmos a crescer, porque fazendo isso nós vamos agradar o coração de Deus e a igreja do Senhor será ainda mais que vitoriosa. Amém, irmãos? Que seja assim. Amém. Graças a Deus. Eu convido a igreja a se colocar agora de joelho. Nós vamos estar pedindo para que o Senhor venha nos auxiliar na prática dessa palavra que nós recebemos da parte de Deus nesta noite.
graças a Deus por este culto que nós estamos encerrando. Agradecemos aos visitantes. Tem um irmão ali, juntamente com o Wilner, que aos visitantes que estão no nosso meio sejam bem-vindos. Essa é a casa de Deus, casa para todos os povos. Nesse instante eu convido o pastor João Seabra para nos despedir com a bênção apostólica, oração final, e que nós tenhamos uma semana abençoada com a graça de Deus. Vemos então nossas frontes. Bom, irmão, nesse caso nós vamos então levantar nossa voz ao trono da graça de Deus. Nós vamos orar pelos nossos irmãos ali da igreja que está em Guaramirim. Muitas pessoas também foram atingidas lá pela enchente. Nós vamos agora interceder por esses amados ali da igreja que está em Guaramirim. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Pode sentar, tenham todos uma boa noite, uma ótima semana.